O vice-presidente Hamilton Mourão disse que há um exagero nas operações contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acusados de promover protestos, atos antidemocráticos. Hoje, o STF determinou o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados estão líderes do partido Aliança pelo Brasil, que o presidente tenta fundar, o partido que o presidente tenta fundar. 10 deputados e um senador, todos governistas, tiveram os sigilos bancários quebrados. O primeiro tema é: as operações determinadas pelo STF são exageradas? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Sabe aquela frase que hoje estampa até camisetas e que diz que não se refuta a ciência com opinião? Pois bem, eu estou com vontade de fazer uma nova camiseta com os dizeres: não se comenta a decisão judicial sem antes ler a decisão. Eu já falei isso aqui ontem e vou ter que repetir, porque para responder de forma assertiva e técnica a pergunta do debate de hoje, se houve ou não exagero na nova operação da Polícia Federal que investiga atos antidemocráticos, eu teria que ter lido a decisão. Como ela não foi disponibilizada ou sequer vazada aos órgãos de imprensa, a minha análise se dará mais uma vez com base nas notícias divulgadas por veículos confiáveis de imprensa e também nas poucas informações oficiais disponibilizadas sobre essa investigação. Uma longa nota publicada no site do Supremo Tribunal Federal explica o porquê desse inquérito policial. Diz a nota, basicamente, que a Constituição Federal não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito. E também não permite a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito. Prossegue o Supremo afirmando que são inconstitucionais e que não se confundem com a liberdade de expressão as condutas e manifestações que tenham a finalidade de controlar, e o Supremo depois usa especificamente essa palavra, ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Quando nossa Corte Maior deixa claro que o que pretende este inquérito investigar, ele afirma que é imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia. Em pequenas notas que foram divulgadas ao longo da semana passada, foi dito ainda que a investigação incluía deputados federais. Daí, portanto, a razão da competência do Supremo Tribunal Federal para investigar e, eventualmente, julgar fatos em tese criminosos. Ontem tivemos notícia da decretação de 5 prisões temporárias de alvos dessa investigação. Ao que se sabe, 4 pessoas foram efetivamente presas. A operação de hoje, de porte maior, teve, segundo notícias divulgadas, 21 pessoas alvo de mandados de busca e apreensão e tivemos ainda a quebra de sigilo bancário de pelo menos aí, acho que 10 parlamentares da base do governo Bolsonaro, incluindo um senador da República. E ainda também de empresários e advogados responsáveis pela organização e financiamento do ainda não criado Partido Aliança pelo Brasil. Pelo que me parece, e reforço mais uma vez que não tive acesso a qualquer manifestação e decisão judicial, mas ao que me parece, essa investigação segue o trâmite corriqueiro de investigações desse porte. O que não necessariamente quer dizer que segue o trâmite que eu entendo como correto. Eu já fiz aqui várias críticas e continuo fazendo a medidas invasivas e medidas restritivas, muitas vezes determinadas ao arrepio da lei. Eu não sei se é esse o caso dessa operação, mas eu posso tranquilamente afirmar que essa forma corriqueira de se investigar, por vezes, atropela e fere uma série de direitos e garantias fundamentais. Uma coisa me chamou a atenção. E ao contrário de muitos que usam a lei para defender aqueles que gostam e o arbítrio para seus inimigos, eu sempre afirmei que a lei é uma só. Portanto, eu me sinto absolutamente tranquilo com a minha consciência e coerente da minha reflexão em dizer que sim, me chamou a atenção uma nova busca e apreensão feita na residência de um blogueiro
ou Twitter, ou uma pessoa que tem, não sei, um canal de mídia independente, me perdoem se a nomenclatura não for essa, mas me chamou a atenção uma nova busca e apreensão feita na residência de Alan dos Santos, que é um dos investigados. E por que me chama a atenção? A busca e apreensão, ela pressupõe uma coisa, a surpresa. Não se avisa que vai fazer uma busca e apreensão e não se faz uma busca na residência de alguém que você, dias ou semanas atrás, já fez uma busca. E por uma razão bastante óbvia, o elemento surpresa é essencial nesse tipo de medida invasiva. Portanto, ao ter sua casa vasculhada, ainda que no âmbito de uma outra investigação, e pouquíssimo tempo depois ter novamente seu domicílio objeto de uma busca, me parece, num primeiro momento, e volto a dizer, sem ter tido acesso a qualquer manifestação desse processo, mas me parece uma medida, no mínimo, desnecessária. Eu encerro dizendo que os fatos investigados no inquérito são gravíssimos. É inadmissível que extremistas, sob o pretexto da liberdade de expressão, cometam crimes graves e atentem contra a nossa ainda jovem democracia. Mas mesmo com toda essa gravidade, é preciso que essa investigação seja feita respeitando sempre todos os direitos e garantias fundamentais dos investigados e que medidas de força ou medidas que avancem em garantias individuais sejam tomadas, sejam elas absolutamente necessárias e imprescindíveis para a investigação. Ao contrário de muitos, inclusive de investigados neste inquérito, que hoje clamam pelo respeito à lei e pela presunção de inocência, eu nunca me afastarei da defesa dessas garantias. Mesmo quando os crimes e as pessoas investigadas possam me causar uma enorme rejeição. Caio, agora suas primeiras considerações, por favor. Bom, retomando aí o enunciado do debate, né? As ações do STF, elas são exageradas. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário. Então, eventuais exageros cometidos aí por esse colegiado são virtualmente inapeláveis, são irrecorríveis. Não há outra instância a qual pedir socorro. Então, nesse contexto, falar em exageros chega a ser um eufemismo, porque esses exageros, muitas das vezes, constituem abuso de autoridade e violam a legislação sobre o tema. Mas, para ficar na expressão escolhida para o debate, há exagero em todos os inquéritos do STF relativos à presidência da República e seus apoiadores. Não apenas nesse das manifestações antidemocráticas. Aliás, esse nome, manifestações antidemocráticas, ele foi carimbado por uma imprensa nada isenta, que convenientemente só enxerga extremismos à direita, enquanto protege o radicalismo da esquerda. Mas, enfim, para não dizer aí que eu não falei das flores, nessa primeira fala eu vou comentar os outros inquéritos sobre a tutela cada vez mais tendenciosa do STF. Então, primeiro, o famigerado inquérito das fake news, arquivado pela Procuradoria-Geral da República e ressuscitado depois pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um carrasco da liberdade de expressão. E eu afirmo isso não como uma crítica, mas como uma constatação. Afinal, esse ministro se utilizou desse processo para censurar a matéria da imprensa nacional e para suspender contas em redes sociais. Isso tem nome, pessoal, censura. E o que diz o artigo 220 da nossa Constituição, que deveria ser guardada pelo próprio STF, abre aspas, a manifestação do pensamento e a informação não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. Contramão das decisões do ministro. Ainda sobre o inquérito das fake news, vale a pena retomar alguns trechos da legislação vigente sobre abuso de autoridade. Vamos lá, artigo 27. Instaurar procedimento investigatório em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime. Tem mais, artigo 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a, retardando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E o parágrafo único desse último artigo diz o seguinte, incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada. Bom, vamos lá. Qual que é a data da instauração do inquérito das fake news? 14 de março de 2019. Essa investigação já fez aniversário, pessoal. E o que ele apura, esse inquérito? Qualquer coisa que ofenda a sensibilidade dos todo-poderosos do STF. E quem é investigado? Qualquer pessoa que seja crítica aos ministros e, claro, não seja adversária política do presidente da República.
Ou seja, esse inquérito ele é genérico, ele apura fatos que sequer haviam ocorrido quando da sua instauração e tem sido estendido para abarcar tudo e todos. Por isso que ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Esse inquérito também é sigiloso até para os investigados e para os seus advogados. E o que diz a lei do abuso de autoridade a esse respeito? Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal. Então, eu volto aqui a pergunta ao espectador. Há exagero do STF? Então, para fechar, vamos falar do inquérito que apura aí a suposta ingerência política do presidente da República em investigações policiais da Polícia Federal. Além de impedir uma nomeação legal para a diretoria-geral da PF, então invadindo a competência de um outro poder e fazendo um julgamento antecipado de ações futuras, foi no âmbito desse inquérito que o vídeo da reunião ministerial foi divulgado. As gravações elas não continham crime de responsabilidade por parte do presidente da República e os demais assuntos tratados, eles não tinham nada a ver com a investigação de interferência indevida na Polícia Federal. Mas o tribunal fez questão de publicar o vídeo quase na íntegra. Então vamos lá para o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pessoal, quando a lei penal enquadra tão bem os juízes e os seus comportamentos autoritários, é claro que há exagero. E ao longo do programa eu pretendo demonstrar isso também no âmbito do inquérito das manifestações, que é o tema principal desse debate.